Então, eu gostaria de dar a boa tarde para todas e todos aqui presentes. Estamos iniciando a última tarde do nosso congresso, né, de comunicação aumentativa e alternativa, e agora com um tema tão importante que trata do direito à educação. Eu começo me autodescrevendo. Eu sou Rita Berch, falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos claros, uso óculos. Estou na minha sala de trabalho, ao fundo de uma parede com aquarelas, 3 quadros em aquarela e uma pequena poltrona. Bem, o tema que nos traz aqui é o direito à educação, um direito que a gente já sabe que é previsto na legislação, e eu conversava agora com os 3 participantes sobre a importância de não só conhecer que o direito existe, mas como acessá-lo, né? Quais os caminhos para fazer valer esse direito a tantas e tantas pessoas né, que necessitam não só do recurso em si, mas de pessoas habilitadas, tanto na área da saúde, da educação, quanto na tecnologia, para nos apoiar num processo de implementação disso nas escolas públicas do Brasil, né, nos centros de saúde, nas intervenções, na formação dos profissionais de todas essas áreas, no design, no desenvolvimento tecnológico. Então, quanto ainda nós precisaremos evoluir para fazer garantir aquilo que já é de direito, isso a gente sabe, né? Então, eu dou as boas-vindas aos 3 participantes dessa mesa, que são... nós vamos começar com o doutor Estevão Machado de Assis Carvalho, depois a Carolina Ignarra e, por último, a Ana Paula Feminella. É um prazer ter vocês 3 aqui. Eu apresento primeiro, então, o doutor Estevão, e ele logo faz a sua apresentação e seguimos a nossa mesa. Dr. Estevão Machado de Assis Carvalho é defensor público do Estado de Minas Gerais, é coordenador da Defensoria Especializada na Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, especialista em Direito Civil pela PUC de Minas e organizador da obra A Educação da Pessoa com Deficiência no Direito Brasileiro. Um prazer recebê-lo, doutor Estevão. Fique à vontade, então, para iniciar a sua apresentação. Obrigado, Rita. Boa tarde, gente. O prazer é todo meu de participar desse evento. Também vou fazer minha autodescrição. Eu estou numa sala... Deixa eu só tirar o cachorro da sala aqui, gente. Só um segundo. Um segundo. Pronto, gente, voltei. O cachorro estava aqui no escritório, aí não dá. Bom, deixa eu fazer minha autodescrição também. Eu sou um homem de pele clara, cabelo grisalho, barba grisalha, estou com uma camisa social azul clara, estou no escritório da minha casa, ao fundo tem uma parede branca com um aparelho de ar-condicionado e uma porta marrom, e ao meu lado umas prateleiras com livros. Então, agradecer mais uma vez o convite, falar que é um prazer participar do evento, e apesar da gente ter um tempo, né, reduzido para um tema tão importante, tão grande, né, assim, daria para falar muito sobre direito à comunicação, mas eu preparei uns slides a respeito do tema, e a minha intenção é falar um pouco sobre o que a lei prevê de direitos da pessoa com deficiência à comunicação, e como a Rita falou, quais são os modos para as pessoas acessarem esses direitos, né? Para que o direito saia realmente da lei e seja de fato implementado. Então, eu vou pedir licença para eu compartilhar a tela aqui com vocês, e eu pretendo usar esse tempo de 20, no máximo 25 minutos, para a gente falar sobre o tema. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Chegou para vocês aí a tela? Sim. Tá. Então, o tema, né, que me foi proposto para falar é o direito à comunicação, né, da pessoa com deficiência. Então, gente, a primeira coisa que eu sempre gosto de falar quando a gente trata desses temas envolvendo a pessoa com deficiência
é sobre o conceito atual de que é pessoa com deficiência, né? O que é considerado atualmente pessoa com deficiência e como esse conceito veio evoluindo ao longo do tempo. E por que isso é importante para a gente? Porque a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, e dentre esses direitos, o direito à comunicação, passa muito por essa conceituação da pessoa com deficiência, sabe? Do modo como o direito trata a pessoa com deficiência atualmente. Então, muito rapidamente, eu queria falar sobre isso, antes da gente entrar realmente no tema da comunicação e do direito à comunicação. Então, basicamente, a gente tem dois modelos históricos de deficiência. Um que vigorava há mais tempo, né, no passado, e um que vigora atualmente. Então, são esses dois modelos que estão na tela. O modelo biomédico de deficiência, que é o modelo mais antigo, e o modelo social de deficiência, que é o modelo atual, adotado tanto no direito brasileiro quanto na imensa maioria dos ordenamentos jurídicos do mundo, sabe? Então, vou falar um pouquinho rapidamente sobre direito, sobre o modelo biomédico, que é o modelo mais antigo de deficiência. Então, em que consistia esse modelo biomédico de deficiência? Ele vigorou até meados da década de 1960, e por esse modelo entendia-se que a deficiência era uma condição individual a ser superada pela pessoa que a portava. Eu coloquei portava aqui entre aspas, porque a gente sabe que não existe portador de deficiência, né? Existe pessoa com deficiência. Mas antigamente entendia-se que a pessoa portava uma deficiência. Ela tinha uma deficiência e era uma condição individual dela, e como tal, como uma condição individual, cabia a ela superar essa condição. Então, esse era o grande problema do modelo biomédico de deficiência. Então, o que eu coloquei aqui? A inclusão da pessoa com deficiência, na visão do modelo biomédico, se daria pela cura ou pela melhora das limitações decorrentes da deficiência. Então, o que que isso ocasionava? A responsabilidade de inclusão da pessoa com deficiência cabia a ela, pessoa com deficiência. Visão da deficiência como um fenômeno meramente biológico. Então, havia uma confusão entre os conceitos de deficiência e conceito de lesão, que é a questão física, né? E o que isso significava na prática? Eu vou dar um exemplo baseado no direito à comunicação, que é o que a gente está tratando aqui. Se uma pessoa com deficiência fosse em determinado ambiente e ela não conseguisse se comunicar nesse ambiente, porque esse ambiente não estava dotado de condições para que ela se comunicasse, entendia-se que ela teria que se virar para se tornar comunicável nesse ambiente. Então, partia-se do pressuposto de que a inclusão da pessoa com deficiência era uma responsabilidade dessa pessoa, através da melhora dos sintomas da deficiência e da melhora ou da cura da deficiência. Então, era uma visão completamente invertida da situação, né? E o que é mais impressionante é que, como eu falei, que esse modelo vigorou até o final de 1960. Então, a gente tem muito pouco tempo de superação desse modelo biomédico de deficiência. Bom, esse modelo biomédico de deficiência foi superado e ele foi substituído pelo modelo social de deficiência, que é o que vigora atualmente, tanto no Brasil quanto, como eu disse, na maioria dos ordenamentos jurídicos do mundo. Qual que é a grande virada que esse modelo social de deficiência trouxe? Ele tirou a responsabilidade de inclusão da pessoa com deficiência dela e colocou no meio social. Ou seja, é a obrigação e a responsabilidade de toda a sociedade a inclusão da pessoa com deficiência. Então, pelo modelo social de deficiência, a deficiência deve ser analisada através da interação do indivíduo com o meio social que o circunda. Há uma separação entre lesão, que é um fenômeno biológico, e a deficiência, que é um fenômeno sociológico. Conceituar atualmente alguém como pessoa com deficiência depende da análise de sua condição individual, mas também de seu meio social. Então, mais uma vez, dando um exemplo. Se uma pessoa com deficiência
física, vamos imaginar uma pessoa com um quadro de tetraplegia. Se ela está num país pouco desenvolvido, que não tem tecnologia assistiva adequada, que não tem equipamentos adequados para a inclusão dessa pessoa, ela vai ter uma deficiência muito mais acentuada do que uma pessoa que tem o mesmo quadro físico, mas que esteja num ambiente todo preparado para recebê-lo. Então, o conceito de deficiência não é mais a análise individual do indivíduo, é essa análise combinada com o meio social em que ele está inserido. Então, voltando ao exemplo, se uma pessoa com deficiência hoje em dia tenta acessar um ônibus, por exemplo, e não consegue porque esse ônibus não tem acessibilidade, a responsabilidade não é mais dela, não é da pessoa com deficiência, é da empresa de ônibus, é da prefeitura, é do município, é da sociedade em geral. Então, isso mudou completamente o paradigma de responsabilidade civil envolvendo o direito da pessoa com deficiência. Então, hoje em dia, o ordenamento jurídico e as pessoas que tratam do direito da pessoa com deficiência têm uma possibilidade muito maior de exigir a inclusão da pessoa com deficiência, o que não acontecia antigamente. Então, o próprio conceito de deficiência atualmente, que decorre da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, e que foi colocado no Brasil pela Lei Brasileira de Inclusão, ele traz expressamente esse conceito esse modelo social de deficiência. Então, a gente vê que a deficiência é um impedimento de longo prazo, né, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, então aqui está o modelo social de deficiência. Então, a análise do meio social em que a pessoa está envolvida também faz parte para a conceituação da deficiência. Então, como eu estou dizendo, todo o ordenamento jurídico brasileiro atual se baseia nesse modelo social de deficiência. Então, agora entrando mais especificamente no direito à comunicação, que é o tema da nossa conversa aqui hoje. A primeira previsão sobre direito à comunicação veio na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ou seja, tem 70 e tantos anos. E ele inclui o acesso a novas tecnologias de informação e comunicação como um direito humano, ou seja, um direito inerente à pessoa humana, independentemente de qualquer outra condição. Então, todo ser humano tem que ter acesso à informação e à comunicação. Então, essa foi a primeira previsão no direito internacional mais relevante que a gente tem sobre esse direito à educação. O direito à comunicação, desculpa. Repetindo isso, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência também traz isso no preâmbulo dessa convenção. E a gente tem que deixar claro que essa convenção foi a primeira que foi ratificada pelo Brasil no que diz respeito a direitos humanos. Então, ela entrou no ordenamento jurídico brasileiro como norma constitucional. Ela atualmente é norma constitucional. Então, ela tem status de norma constitucional. Ela está acima de qualquer outra lei que seja promulgada no Brasil. Então, o preâmbulo da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência traz isso aqui. Reconhece a importância da acessibilidade aos meios físico, social, econômico e cultural, à saúde, à educação, informação e comunicação, para possibilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, para a gente ver a importância que o direito dá ao direito à comunicação. E aqui também uma coisa que chama atenção é que o direito à comunicação ele é tratado sempre como um direito instrumental. O que isso significa? Ele é um direito que gera outros direitos. O direito à comunicação é um direito tão básico que sem ele a pessoa não vai ter direito à educação, não vai ter direito à saúde, não vai ter direito a ser inserida no mercado de trabalho, não vai ter direito ao convívio social. Então, ele é um direito básico do qual decorrem vários outros. Então, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência também trouxe essa previsão no preâmbulo, ou seja, logo no começo da Convenção.
Aí a gente tem que entrar um pouco para falar um pouco sobre o conceito de acessibilidade, que é o meio pelo qual as pessoas vão ter acesso a vários direitos, dentre os quais o direito à comunicação, né? O que é acessibilidade? Qual que é esse conceito de acessibilidade? Condição de, condição de possibilidade para transposição dos entraves que representam as barreiras para a efetiva participação de pessoas nos vários âmbitos da vida social. Então, acessibilidade é um conceito que engloba várias coisas. Acessibilidade física, ou seja, prédios acessíveis, ambientes acessíveis, acessibilidade tecnológica, ou seja, criação de meios de acesso às pessoas aos ambientes sociais, e acessibilidade comportamental, ou seja, entender as necessidades das pessoas e agir de forma inclusiva, né? Agir de forma a possibilitar que essas pessoas participem da vida social. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei mais importante hoje em dia sobre os direitos da pessoa com deficiência, ela traz várias definições no artigo 3º. Então, ela coloca dentro dessas definições a definição de acessibilidade. Então, o que ela fala? Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informações e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, a gente vê que é um conceito bem amplo, que engloba várias coisas, dentre as quais a comunicação. O mesmo artigo 3º, no inciso 3, ele coloca o que são barreiras na comunicação e na informação. O que a lei considera barreira nas comunicações e na informação? Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistema de comunicação e de tecnologia de informação. Então, qualquer coisa que dificulte a comunicação das pessoas é considerado barreira de comunicação pela lei e viola a Lei Brasileira de Inclusão. E aí, no inciso 5, mais uma vez, o artigo 3º traz o que é considerado comunicação pela lei. Forma de interação de cidadãos que abrange, dentre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e da comunicação. Então, a gente vê que a lei é bem adequada para o que a gente precisa. E é isso que a Rita abriu aqui falando, né? A lei traz as previsões legais necessárias para a gente fazer valer os direitos. O que a gente precisa é começar a agir para que efetivamente, né, os direitos saiam do papel e sejam aplicados e respeitados. Bom, seguindo nesse tema, direito à comunicação na Lei Brasileira de Inclusão, há um capítulo específico na lei também só sobre o direito à informação e à comunicação. Então, artigo 63 da lei coloca: é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no Brasil ou por órgãos do governo para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos seguintes recursos, entre outros: subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete de Libras, audiodescrição, etc. Então, toda a lei tem a intenção de garantir ao máximo que a pessoa com deficiência seja, de fato, incluída e tenha esse direito a ser ouvida, a ser compreendida e a compreender, né? A entender o que se passa ao redor dela. Artigo 68. O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição,
a difusão, a distribuição e a comercialização de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos, com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à comunicação. Então, mais uma vez dizendo, a Lei Brasileira de Inclusão deu uma importância muito grande ao direito à comunicação, dentre outros direitos. Mas, como eu disse, a comunicação é considerada sempre um direito instrumental. Então, ele é um direito tão básico que sem ela a gente não consegue garantir os outros, né? Então, a gente realmente tem que tentar implementar, e o Congresso é sobre comunicação alternativa, aumentativa, a gente realmente tem que tentar implementar esse direito à comunicação alternativa em âmbito escolar, na administração pública, etc., para que as pessoas com deficiência ou com dificuldade de comunicação, né, possam participar da vida social. Por fim, eu coloco aqui o conceito de tecnologia assistiva, que é o meio tecnológico pelo qual a pessoa com deficiência vai ter acesso aos meios de comunicação alternativos, né, aos meios de comunicação criados para que ela seja inserida no meio social. E o que é a tecnologia assistiva? São recursos e serviços voltados à pessoa com deficiência, visando proporcionar a elas autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Ela está presente em todo o texto da Lei Brasileira de Inclusão, para várias finalidades. A tecnologia assistiva também não é um conceito só da comunicação, mas ela se aplica inteiramente e absolutamente à comunicação. O artigo 74 da lei fala: é garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Então, a tecnologia assistiva é o meio pelo qual, dentre outros, né, a pessoa com deficiência vai ser incluída realmente em sociedade. E aí entra a questão da comunicação alternativa, aumentativa, etc. A área da tecnologia assistiva, que se destina especificamente à comunicação, né, à ampliação de habilidades, de comunicação, etc., é a comunicação alternativa e aumentativa, que é exatamente o tema que a gente está tratando aqui nessa conversa, né? Então, a comunicação deve ser entendida, como eu disse, como um direito instrumental, pois é ela que garante acesso a todos os demais direitos. Se a pessoa com deficiência não está possibilitada de se fazer comunicar, de se fazer entender e de entender o que se passa ao redor dela, ela está privada de todos os outros direitos que a lei garante a ela. Então, a gente, né, voltando ao que eu já disse, a gente tem que batalhar para que realmente os meios de tecnologia assistiva, de comunicação alternativa, comecem e melhorem, passem realmente a ser implementados nos mais diversos ambientes sociais que a gente tem. Então, só para terminar minha fala, eu acho que eu até já passei do meu tempo aqui, mas qual que é o modo que a gente tem juridicamente de buscar os nossos direitos e de correr atrás realmente da implementação dos nossos direitos? Realmente são os órgãos públicos que existem para a defesa dos direitos das pessoas. Então, eu faço parte da Defensoria Pública, né, aqui em Minas Gerais, e a Defensoria Pública aqui em Minas Gerais, como na maioria dos estados do Brasil, já tem uma área específica, uma área especializada de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então, eu sempre gosto de terminar minhas falas assim, sempre que alguém tiver algum direito violado, alguma pessoa com deficiência tiver algum direito violado, o modo de tentar evitar que isso aconteça e de tentar uma reparação quando isso acontece é procurar as autoridades realmente, denunciar o que está acontecendo. A defensoria tem um papel que não é só judicial, então a gente tem um papel de implementação de políticas públicas também. Então a gente pode atuar diretamente junto a estados, municípios, empresas públicas, etc.,
judicialmente ou extrajudicialmente, preventivamente, se for o caso, administrativamente. A gente tem vários instrumentos legais que estão à nossa disposição para isso. Então, a gente pode firmar termos de ajustamento de conduta, a gente pode notificar quem estiver violando, a gente pode fazer sessões de conciliação e mediação. Então, todos esses são modos de tentar garantir que os direitos não sejam violados. Então, eu coloquei aqui o meu contato especificamente da minha área, endereço, aqui em Belo Horizonte, na Rua Guajajaras, 1707, no Barro Preto, e coloquei o contato mais direto que a gente tem, que é o WhatsApp, que é o número 31, o DDD 31, 8455-5243. Então, quem tiver qualquer problema nesse sentido, qualquer crítica, qualquer orientação, qualquer sugestão, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai tentar agir para garantir que os direitos sejam realmente implementados. Acho que é isso, gente. Assim, eu fiz uma palestra bem curta, porque eu sei que o tempo é apertado e dividido para mais pessoas falarem, mas eu estou à disposição aqui para qualquer pergunta, para qualquer dúvida, etc. Então, mais uma vez, agradecendo o convite e estou à disposição aqui. Obrigado, gente. Obrigada, doutor Estevam. Acho que trouxeste pontos muito importantes, acho que já de cara, assim, pensando, né, nessa reorientação do olhar e fixando o pé no modelo social, onde a gente vê que o problema e a questão não está na condição da pessoa, mas especialmente nas barreiras que estão no meio, e é essas que a gente deve lutar para transformar. Eu acho que outro ponto relevante é ver, né, que o direito à educação, ele esbarra ou ele o não acesso à comunicação é barreira para todo o acesso a todos os outros direitos. Então, é muito importante o nosso envolvimento pessoal como militantes, né, na área da pessoa com deficiência e especialmente da comunicação aumentativa e alternativa, de que isso de fato se faça conhecer no Brasil, não só o direito, mas o conceito e a ação pró-comunicação aumentativa e alternativa. A gente vê ainda muita carência de formação de profissionais da área, né, dentro do acesso à educação, a matrícula garantida, mas as condições não garantidas ainda, por falta, né, tanto dos recursos, mas especialmente da formação dos professores nessa área. Então, a gente, né, eu acho que é bárbaro ver a Lei Brasileira de Inclusão, que fala é garantido à pessoa com deficiência o acesso à tecnologia, o acesso aos recursos, mas qual é a nossa realidade, né? No chão, né? No chão da escola, no chão dentro da casa dessa família, em todos os ambientes sociais, no mercado de trabalho, aonde a gente chega, né? Como acessar essa garantia? Eu acho que essa disposição da Defensoria Pública, não só para os processos judiciais, mas para ações preventivas ou de fomento. Hoje, os meninos lá com necessidades complexas de comunicação nos falavam como é importante divulgar, né, fazer conhecer, nós precisamos nos organizar enquanto movimento social também, né, para a busca dessa transformação da legislação em ação, do conhecimento em prática. Então, acho que essa é a nossa disposição. Agradecemos muito a sua participação. E agora vamos conversar com a Carolina. A Carolina Ignarra. Como é que é? Carolina Ignarra. Ignarra. É CEL e fundadora do Grupo Talento Incluir, ecossistema da diversidade e inclusão, pioneiro no Brasil, que promove a equidade nas relações empresariais. É pioneira e referência na inclusão de pessoas com deficiência no Brasil, é formada em educação física, pós-graduada em dinâmicas de grupos, especialista em neuroaprendizagem. Está entre as 20 mulheres mais poderosas do Brasil, pela revista Forbes de 2020, empreendedora social, palestrante, autora de livros, atriz e mãe da Clara. Estevam, eu não sei o que acontece, que os cachorros chegam na hora da gente falar. Eu estava aqui te ouvindo, meu bebezinho aqui, que estava no sofá, a hora que eu vou começar dentro do meu colo. Gente, eu vou fazer a palestra com ele no meu colo, quanto eu conseguir. Hoje ele não está bem, ele teve
um passar mal minutos antes de eu entrar aqui, me conectar aqui. Então, vou dar o carinho que ele merece, mas estou concentrada com vocês. Meu nome é Caroline Guinarra, sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos, meus cabelos são ondulados, de tamanho médio. Eles estão semi-presos, estou com óculos de grau de armação escura, um vestido jeans claro, num tom de azul claro, Polaris, prata. E o que não dá para ver, e que é super importante eu falar, é que eu sou uma mulher cadeirante. A deficiência chegou na minha vida há 22 anos, eu sofri um acidente de moto, e vou começar essa conversa aqui me apresentando, contando um bocadinho mais da minha trajetória profissional e de todo esse currículo que a Rita leu. Até tem uma parte que está na mini bio que ela falou que eu sou pioneira no Brasil na empregabilidade, né, gente? Não na inclusão, porque tem gente que veio muito antes aí, abrindo caminho. Na palestra do Estevão foi muito legal ele trazer a questão do modelo biomédico, do modelo social. São pontos super importantes para a gente entender questões da pessoa com deficiência adulta hoje. E quero dizer para vocês que a minha contribuição aqui, ela está muito mais ligada a como que a pessoa com deficiência, após passar por uma educação que não inclui, por uma comunicação que não é bem desenvolvida, como que ela chega no mercado de trabalho. Porque é isso que eu tenho especialidade para falar e estou aqui aprendendo um bocado com vocês sobre questão de comunicação, que não é o que eu pratico no dia a dia, o meu foco é bem, quer dizer, pratico de comunicação, inclusive, mas que eu ensino, que é meu expertise, né? Vou falar sobre os profissionais com deficiência, como que as pessoas com deficiência chegam adultas depois de uma exclusão na comunicação, né? Depois de enfrentar barreiras de comunicação, dentre as outras que nós enfrentamos. Como eu disse para vocês, eu fiquei cadeirante há 22 anos atrás, eu tinha acabado de me formar na faculdade, e eu fiz faculdade de educação física, eu dava aula de ginástica laboral. O meu trabalho era ir nas empresas aqui em São Paulo, sou paulista, paulistana, com transporte público. No mesmo dia eu estava em 2, 3 lugares, não só para a minha atividade profissional, o corpo era importante, como também para o ir e vir nos 3, 4 endereços que eu ia durante o dia. Eu estou mostrando uma imagem quando eu ainda não era uma pessoa com deficiência, estou em pé, com um uniforme de professor de educação física, com um agasalho esportivo, apoiando pessoas que estão dentro de uma indústria a fazer exercícios físicos. Foi muito desafiador adquirir a deficiência e não saber se eu poderia continuar na minha profissão. A primeira dúvida que eu tive era se eu podia continuar trabalhando, se eu tinha a oportunidade de trabalhar. E a questão do rótulo da pessoa com deficiência ser uma pessoa inválida foi o que veio para mim. Agora eu não sou mais válida, eu não tenho mais capacidade. Foi o que veio para mim naquele momento. Eu tive muita sorte, uma oportunidade incrível, um privilégio incrível, que a minha gestora me chamou para voltar para o trabalho 3 meses depois. Não deu tempo de eu chorar, eu já estava trabalhando de novo na minha área, aproveitando a minha experiência, todo o talento e perfil profissional que eu tinha, com o tempo de desenvolvimento. Eu falo que a minha gestora foi muito sensível na minha reintegração no trabalho e na minha inclusão. Foi muito desafiador, porque meus colegas eram jovens professores de educação física, nós, quando nos uníamos, era para fazer atividades práticas e muitas vezes radicais. Estou mostrando uma foto, eu pendurada numa tirolesa. A minha gestora, às vezes, tinha dúvidas, falava, será que a Carol está curtindo? Ela disse que eu mesma respondia, agora uma foto eu sendo desamarrada da tirolesa e sorrindo de orelha a orelha. Mas ela disposta era importante. Eu disposta era importante. Mas e o nosso time? Eu precisava de uma equipe que também tivesse com a disposição que nós estávamos. E eu mostro uma imagem do meu time me empurrando e me puxando, provando que sim, eu tinha uma equipe, que eram meus pares, envolvidos e me apoiando na minha reintegração profissional. Em pouco tempo eu estava incluída, eu e meus colegas de trabalho em círculo, sentados no gramado, eu estou na minha cadeira de rodas, mas fazendo parte daquele círculo. É importante dizer aqui para vocês que trabalho foi essencial para que o trabalho ter chegado na minha vida naquele momento de acabar de adquirir deficiência foi essencial para todas as outras conquistas que eu vou contar para vocês agora.
Eu montei a Talento Incluir, que é uma consultoria que emprega pessoas com deficiência, por causa da minha história e da oportunidade que eu tive de estar nas empresas de novo. Eu voltei a dar aula nas empresas. E eu estou falando, gente, o meu acidente foi em 2001. Estou falando de uma jornada que, apesar da lei de cotas existir desde 91, a fiscalização, de fato, começou a partir de 2004. E, nesse momento, eu estava dentro das empresas aqui em São Paulo, dando aula de ginástica com a autonomia que eu conquistei até então na minha reabilitação, e, obviamente, eu entrava nas empresas sempre muito feliz e motivada. Aliás, afinal, eu ia dar aula de ginástica, se eu chegasse triste, ninguém me dava bola. Então, eu chegava com muita motivação, e por causa da minha independência, da minha motivação, empresas me faziam convites para trabalhar lá. Você quer ser secretária aqui? Convite para ser secretária numa multinacional. Os salários, os benefícios eram realmente muito melhores do que eu tinha naquele momento como educadora física. Ficava seduzida pela oportunidade, mas daí eu pensava bem, falava, não combina comigo. Por que vocês querem me fazer trabalhar como secretária? E aí eu entendi que, por causa da lei de cotas, as empresas queriam contratar pessoas com deficiência sem entender muito bem que antes da deficiência tem um perfil e que a gente precisa considerar na hora de fazer propostas de trabalho. E aí eu devolvia, eu falava assim, olha, eu não quero trabalhar aqui, mas eu tenho uma oportunidade para te oferecer, eu posso fazer uma palestra contando a minha história, assim surgiu a Talento Incluir, e nós, aqui estou mostrando imagem eu dando aula já de ginástica nas empresas. E nós já incluímos mais de 9 mil, desculpem que esse slide não está atualizado, mas nós já incluímos mais de 9 mil profissionais com deficiência no mercado de trabalho. A gente ajuda empresas a encontrar talentos com deficiência, a gente prepara talentos com deficiência para que a empregabilidade aconteça da melhor forma, da forma mais inclusiva possível. Bom, quando a gente trabalha duro, os reconhecimentos vêm. Eu fui reconhecida pela revista Veja em 2018, a melhor profissional de diversidade daquele ano. Nem sabia que eu era profissional de diversidade, essa profissão não existia. Quando a gente ouve assim, várias profissões que a gente tem hoje não existirão no futuro, certamente isso acontece, porque quando eu estava estudando, pensando no que eu ia fazer no futuro, não existia profissional de diversidade, eu nunca sonhei com essa posição, com essa profissão, mas foi acontecendo na minha vida como eu contei aqui para vocês. E passado um tempinho, em 2020, a Forbes me elegeu uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. São conquistas que, obviamente, são muito importantes para mim, como profissional, com o meu ego, a minha vaidade, mas ainda muito relevantes para a sociedade, porque quando a gente tem pessoas com deficiência em lugares de representatividade, todas as outras pessoas com deficiência começam a acreditar mais no seu potencial. Então, é com muita responsabilidade que eu assumo essas posições que eu tenho conquistado, para que eu continue, a partir dos meus lugares de privilégio, puxando e abrindo espaço para outras pessoas com deficiência. Eu percebi que com esse negócio de títulos, né, ser uma pessoa reconhecida pela Forbes, por exemplo, as pessoas, de forma geral, elas dão muito valor para os títulos e dão pouco valor para a jornada, e o nosso valor não está nos nossos títulos, eles estão sim nas nossas jornadas. A minha história já era uma história de valor mesmo antes do título, mas a hora que um título vem, as portas se abrem e a gente tem que saber, sim, aproveitar as oportunidades. Eu aproveito coexistindo, não é só para mim, é para toda a população com deficiência que eu represento. Mas é importante a gente perceber isso, que o nosso cérebro associativo faz a gente diminuir as pessoas a um título, diminuir as pessoas a um rótulo, e quando esse título é positivo, bom para a pessoa. Quando esse rótulo é negativo, ruim para a pessoa. Tudo isso é processo de cérebro humano importante para nós, ativistas, militantes, que foi inclusive o termo usado aqui, a gente consiga ser mais compreensivo com as pessoas que ainda não são tão inclusivas como nós. A falta de atitude inclusiva, muitas vezes, a maior parte das vezes, está ligado a não se perceber coexistindo, está ligado a não entender de comportamento humano suficientemente para a gente estar nessa existência, considerando as outras pessoas. Bom, eu me sinto quase apresentada. Calma que eu vou voltar aqui um pouquinho. Para além de tudo isso, eu sou uma mulher casada com o Tato, nós somos casados há 18 anos, há 20 anos. Nós temos uma menina chamada Clara, a Clara tem 18 anos,
E eu digo que ser mãe é a parte mais desafiadora da minha vida, muito mais desafiadora do que ser uma pessoa com deficiência, do que ser uma empreendedora social, mas não me sinto apresentada legitimamente se não dizer para vocês que a melhor parte de mim se chama Clara e tem 18 anos. Bom, agora sim, apresentada, eu trouxe alguns conceitos, assim como o Estevão, com a responsabilidade de passar isso bem rapidinho aqui na nossa conversa para ter tempo para as trocas. Equidade e igualdade são conceitos para nós, ativistas, bastante conhecidos. Eu queria chamar uma ênfase para a questão da equidade, que nessa imagem mesmo que eu estou mostrando, a gente tem na linha de cima bicicletas iguais para corpos diferentes, e ela não está apenas deixando a mulher cadeirante de fora, este tratamento igual está deixando o homem muito alto encolher, todo encolhidinho, o homem muito baixo se esticar, e com o tratamento igual instrumental, a gente tem apenas uma pessoa confortável de 4. Quando a gente dá instrumentos diferentes para pessoas que têm necessidades diferentes, na linha de baixo a gente vê a cadeirante na handbike, o homem alto com a bicicleta adequada, o homem baixo com a bicicleta adequada, e aí as pessoas estão em equidade. E é muito fácil a gente entender equidade do ponto de vista instrumental. O desafio é a gente entender equidade do ponto de vista subjetivo. E é subjetivo entender o que acontece com o comportamento de uma criança que foi excluída da aprendizagem de comunicação, por exemplo. E aí, muitas vezes, quando esse indivíduo adulto chega no mundo corporativo, as empresas não conseguem entender porque os comportamentos dele são diferentes. Afinal, eu estou dando o computador que ele precisa. Só que não é apenas um computador, um instrumento acessível que ele precisa. Ele precisa de uma reparação de um histórico capacitista. E essa subjetividade dessa reparação que é o maior desafio de ser percebido. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês comportamentos comuns e vocês vão entender muito na prática essa questão subjetiva que eu estou falando. A questão de naturalizar e normalizar é um pedido em nome das pessoas com deficiência que eu faço, porque a maior parte das pessoas aliadas, as pessoas que lutam e que são ativistas na inclusão das pessoas com deficiência, ainda não são pessoas com deficiência, são pais, são mães, são pessoas que por algum motivo foram mordidinhas pelo mosquito da inclusão, e às vezes nem por ter na família, mas vão, e a partir do lugar de fala da pessoa com deficiência, eu gostaria muito de falar esse conceito para vocês. O normalizar é o que o modelo biomédico, que o Estevão muito bem explicou, tentou fazer com a gente. Fazer com que pessoas com deficiência, por exemplo, que tivessem dificuldade para caminhar, caminhassem o mais normal possível, e eu estou fazendo um normal entre aspas. E o que fez com essa criança que tentou andar o mais normal possível? Fez ela fazer tratamentos infinitos, cirurgias infinitas, e aí o socializar na escola ficou de lado. O normalizar é bastante opressor. O modelo biomédico foi bastante opressor e a gente ainda vive isso. Semana passada, numa viagem de trabalho, eu encontrei uma mãe que está numa cidade do Paraná, uma cidade pequena, de lá que eu estava vindo, de Cascavel. Pequena não, pequena em relação a São Paulo. Mas ela estava vindo a São Paulo com a filha dela de 8 anos para fazer um tratamento, mais uma cirurgia, ela já fez 5, essa vai ser a 6ª. A menina tem 8 anos, ela vai fazer a 6ª cirurgia para andar o mais normal possível aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo. Então, apesar de ser um conceito antigo, como o Estevão disse, na prática ele ainda existe, e o normalizar, de fato, é muito opressor. Ficar de fora da escola, ficar de fora de momentos sociais, deixa a pessoa com deficiência com comportamentos muito desafiadores na idade adulta. Quando a gente fala de naturalizar, a gente fala, eu quero ser incluída com a minha deficiência. E aí cai por terra a questão ainda assim, ó. Ai, mas todo mundo tem deficiência. Não, não é todo mundo que tem. Eu tenho e meu marido não tem. E tá tudo bem. E é importante que a gente saiba diferenciar limitações, é importante que a gente saiba desafiar defeitos de comportamento, de caráter, de deficiência. Deficiência é uma questão fisiológica, é uma questão do corpo, é quando uma das partes do corpo não funciona. E pessoas, algumas têm, outras não têm. E pessoas com deficiência também têm limitações, têm defeitos de caráter, de personalidade, aí sim somos todos pessoas.
E naturalizar é isso, eu quero ser incluída com a minha deficiência, naturalizar a deficiência, saber falar sobre deficiência, poder falar sobre deficiência, poder existir com a nossa deficiência fazendo parte daquele contexto. Muito bem. É natural que as pessoas pensem assim, ai, nossa, mas ouvindo aqui a Carol, que exemplo de superação, e qualquer pessoa com deficiência que a gente conheça nos leva para esse pensamento de superar. Não é intencional, mas é muito opressor quando a gente resume a pessoa com deficiência à sua história de superação. Ou a gente, pessoas com deficiência, a gente se resume à nossa história de superação. Eu vou contar para vocês que hoje, aos 45 anos, o meu acidente é uma das 4 histórias muito trágicas que eu já tive que superar na vida. Meu pai morreu, e foi muito desafiador para mim. A minha irmã teve problemas com drogas, e isso foi muito desafiador para mim. A minha filha é borderline, ela tem transtorno de personalidade borderline, e isso é muito desafiador para mim. A deficiência, superar a deficiência é só uma dos desafios que eu tive na vida. E se eu me resumir a ele, eu fico muito menor do que de fato eu sou, com muito menos potência do que de fato eu tenho. E é por isso que a gente não quer ser chamado de superação pela nossa deficiência. Dito isso, eu quero falar para vocês sobre capacitismo. Eu sei que provavelmente a maioria aqui já sabe o que é, mas vou explicar para a gente deixar claro como que o capacitismo ele é tão comum como vários outros comportamentos na nossa vida. Racismo, LGBTfobia, machismo, etarismo são todos primos do capacitismo, que é um comportamento opressor que impede a inclusão da pessoa com deficiência, impede que a gente esteja em lugares de decisão, que a gente esteja em lugares de influência, que a gente possa se sentir representado socialmente. A maioria dos capacitismos, muito diferente do que a gente vê nos nossos primos, eles acontecem sem intenção. Vou contar uma história para vocês entenderem o que é sem intenção, na minha opinião. Esses dias, numa viagem de trabalho, eu estava aqui no aeroporto de Guarulhos, eu fui fazer o check-in na companhia aérea, e isso já é opressão, eu ter que fazer check-in com a era da tecnologia, todo mundo faz no seu smartphone, pessoas executivas como eu, que viajam 2, 3 vezes na semana, elas fazem no smartphone, elas chegam mais perto do horário do embarque, não precisa chegar 2 horas antes, mas eu tenho que passar lá, porque senão a minha cadeira não é etiquetada e eu não consigo marcar a primeira fila, que é onde é acessibilidade, a primeira poltrona. Muito bem, então eu chego 2 horas antes, eu passo lá. Peguei um papel impresso do check-in, no caminho encontrei uma amiga minha. E para quem conhece o aeroporto de Guarulhos, da hora que a gente faz o check-in até a hora que a gente embarca, são mais ou menos uns quilômetros, é uma maratona que a gente faz, porque o negócio é muito longe. Quando eu cheguei para passar no embarque, eu encontrei uma amiga minha sem querer no caminho, tá? E fui com ela para a gente tomar um café juntas antes do embarque das duas, mas uma ia para um canto, a outra ia para o outro. Muito bem, quando a gente chegou lá, na hora do embarque, o meu ticket não passou, e a segurança do aeroporto disse assim, olha, essa companhia aérea está com um problema na impressão, você vai ter que voltar lá. Aí, se voltar lá, ela olhou para minha amiga, que não é uma pessoa com deficiência, e disse, você volta para ela? Aí, então, deixa eu te explicar, eu não estou com ela. Eu estou num canto, ela está no outro, ela vai para um voo, a gente se encontrou aqui, deixa que eu volto. Peguei o papel, a mulher rapidamente tirou o papel da minha mão e disse assim, não, tadinha, eu não vou fazer isso com você, eu não vou deixar você voltar lá. Aí eu vi aquele tadinho e falei, tá bom, o que eu tenho que fazer? E eu estava com a bolsa no meu colo. Ela olhou de novo para minha amiga e disse assim, você me dá o documento dela? Percebam que em menos de 1 minuto eu recebi 3 opressões. A opressão de que eu não podia voltar lá, tadinha, ela não dá conta. A opressão de que a minha amiga tinha que voltar lá para mim. E a opressão de que eu não estava com o meu documento em mão. Não tinha condições de tê-lo. E capacitismo é isso, é a gente o tempo todo ficar tendo que provar a nossa capacidade. Imagina o desenvolvimento de comportamento que uma pessoa tem que ter para passar por isso com resiliência. E eu estou contando isso para vocês para puxar para o nosso tema comunicação, direito à comunicação. E se a gente não tem direito à comunicação, como é que a gente responde a essas opressões que estão rotina na nossa vida? Se fosse uma vez na vida, tinha até graça explicar e contar, só que é todo dia. O capacitismo ele acontece em 4 pilares essenciais na estrutura da vida da pessoa com deficiência: na família, na saúde, na educação e no trabalho. A família fala que a gente não pode, que a gente não consegue, deixa que a mamãe faz para você. A saúde não nos oferece
tratamentos, por exemplo, uma pessoa surda poderia fazer fono durante toda a sua vida, ter o mínimo de oralização e ter mais independência na comunicação e na tratativa com a sociedade. Uma pessoa como eu, que usa sonda para esvaziar a bexiga, podia ter essa informação de que sonda é o jeito mais natural e mais saudável de fazer esvaziamento da bexiga, e essas informações também não chegam na maioria, e uma sonda custa R$ 1,30 e não são todas que conseguem pelo governo. A gente tem a questão da... eu uso 6 sondas por dia. A questão da educação, que é o tema principal que a gente tem aqui, a gente tem barreiras metodológicas, arquitetônicas, comunicacionais, a gente tem barreiras atitudinais, que, na minha opinião, é a pior de todas, porque pessoas que não sabem lidar com pessoas com deficiência não têm nem noção de que é importante pensar em metodologias diferenciadas e comunicação também. E aí, no mercado de trabalho, a pessoa com deficiência chega com todos esses resquícios de capacitismo estrutural. E o que acontece? Eu peço muitas desculpas de mostrar para vocês um dado de 2010, mas essa informação não é culpa minha. O dado do IBGE de 2022 ainda não foi lançado, então, infelizmente, é o que eu tenho de mais confiável para passar, apesar de ter aquelas pesquisas de Nacional de Saúde, não acho que nos representa com as informações que eu quero dar. Então, aproximadamente 45 milhões de brasileiros desde 2010, esse dado existem, mas o que eu quero dizer é o seguinte: apenas 6,7% dessas pessoas chegam ao ensino superior, 61% não tem instrução ou não tem o fundamental completo, 77% não possuem vida econômica ativa e depende de um salário fornecido por governo. Quando a gente olha para tudo isso, a gente consegue perceber o impacto desse capacitismo, dessa opressão, e nesse caso da nossa conversa aqui, a questão da privação à comunicação. E eu trouxe comportamentos que são comuns, já atendi mais de 600 empresas, já inclui mais de 9 mil pessoas com deficiência, e o que eu trouxe para vocês é o que a gente escuta dos nossos clientes, não estou dizendo que é a minha opinião. Pessoas com deficiência têm comportamentos agressivos, pessoas com deficiência se vitimizam, pessoas com deficiência têm baixa autoestima, muitas vezes se sentem superação, se resumem àquela história de superação, como eu já contei aqui. Muitas delas não se comprometem com o trabalho, muitas desrespeitam as regras de hierarquia, muitas são pessoas introspectivas e a maioria tem dificuldade de assumir falhas. Quando a gente olha para todos esses comportamentos, e vou dizer que a nossa fama, infelizmente o mercado de trabalho nos vê assim, isso tem a ver com o que nos foi privado. Uma pessoa que não consegue se comunicar, não aprendeu a se comunicar, não consegue se comunicar de uma forma não violenta. Uma pessoa que não teve chance de se formar com uma metodologia adaptada, não consegue, de fato, compreender o seu lugar na sociedade, o seu protagonismo na sociedade. Todos esses comportamentos estão, de fato, presentes, não em todas, mas em muitas pessoas com deficiência, e, na minha opinião, é o que nos falta quando a gente chega na idade adulta, depois de ter passado por todo aquele capacitismo estrutural. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa com deficiência que fica fora da aula de educação física, ela não vai ter mesmo facilidade para respeitar regras e hierarquias. A Kátia Remorek é uma mulher cadeirante que hoje ela é a liderança na Talento Incluir. Eu estou liderando o nosso grupo, que a gente tem mais 3 negócios. E a Kátia é uma mulher com deficiência congênita desde criança, ela tem deficiência. Ela estudou num dos melhores colégios aqui em São Paulo. E na hora da educação física ela ficava de fora. E o depoimento dela é o seguinte: eu ficava na biblioteca estudando as regras de um jogo que eu nunca joguei na vida. É bastante impactante o que a gente faz com comportamentos capacitistas, e todos nós somos pessoas capacitistas, mas em desconstrução apenas aquelas que escolhem desconstruir. E se você se sente em desconstrução, se faça essas perguntas: quanto que eu consumo de conteúdo para entender sobre inclusão de pessoas com deficiência, quantas pessoas com deficiência eu me correlaciono na vida, quantas eu sigo nas redes sociais, que seja. Porque desconstrução é uma escolha, mas ela precisa ter atitude, não adianta só querer ser bonzinho. E para finalizar minha fala, a gente tem que ter disposição, porque dá mesmo trabalho. O mundo foi formado para pessoas iguais, e ser diferente precisa ir por caminhos alternativos. Precisamos ser pessoas questionadoras e muitas vezes somos rotulados como chatos da inclusão. Ah, lá vem aquela chata. Pois é, eu prefiro ser a chata do que ficar do lado da pessoa opressora.
Informação, a gente precisa correr atrás de tudo que tem de letramento e informação, do livro que o nosso Estevão contou aqui, do nosso participante Estevão contou que escreveu, a gente tem que consumir conteúdo de documentários. A gente tem que ter convivência de vida real, mas a virtual pode ser para começar, já que eu não tenho amiga ainda para chamar para minha festa de aniversário, que seja a partir das redes sociais, e atitude para tudo isso acontecer. Não adianta ficar esperando acontecer, porque quando a gente esperou, não veio. Eu falo que ou a gente faz inclusão intencionalmente, ou a gente vai excluir consequentemente. Foi isso que aconteceu quando não tínhamos intenção de fazer, excluir. Deixo aqui uma dica para vocês. Eu escrevi esse ano, em março, o Manual Anticapacitista, junto com um amigo meu que também é cadeirante, o Billy Saga. O Billy, ele é líder de diversidade e inclusão na empresa Claro. Este QR Code que está aí, ele tem um link para comprar pela editora sem frete. Então, tem gente que não é de São Paulo aqui, às vezes o frete é mais caro que o livro, né, gente? Então, ajuda bastante. E queria, enfim, divulgar aqui para vocês, dizer que eu estou nesse lugar de autor. Esse é o terceiro livro que eu escrevo, mas porque eu sinto falta mesmo de bibliografias para a gente entender mais sobre pessoas com deficiência, com legitimidade, para além dos conteúdos que vêm nas redes sociais. E aqui o meu contato, nesse link tem as redes sociais, tem formas fáceis de encontrar. Depois, quando a Ana estiver fazendo palestra, eu colo também esses links, tanto do livro Sem Frete, como deste daqui com meus contatos, para quem teve alguma dificuldade de fazer leitura do QR Code. Falei muito, eu acho, nem olhei o horário. Muito obrigada, viu, gente? Estou feliz de estar com essa oportunidade de dividir aqui meu conhecimento com vocês. Obrigada, Carolina. Tua fala, eu acho que nos toca em vários aspectos, né? Eu acho que, pelo menos no desejo de se desconstruir capacitista. Falar de todos nós temos um pouco disso, todos nós, né? E então, entrar nesse desejo de pensar que ninguém precisa ser diferente do que é para pertencer é fundamental. É essa sociedade que a gente sonha, é isso que a gente vem buscar juntos aqui, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. Naturalizar as relações sendo o que nós somos e desejando essa interação. Eu fiquei pensando, tu falaste ali nesses índices, né, de quantas estudantes, quantas pessoas com deficiência estão aqui, quantos chegam ao ensino superior, e o teu desafio de inserir no mercado de trabalho, cada um com seu estilo, com a sua característica, com as suas preferências. Agora, quantos desses formados não acessam a atividade profissional, né? E o quanto que a barreira da comunicação é um impeditivo. Depois vem as perguntas, mas eu gostaria que tu pensasse assim, qual é a tua experiência, né, com pessoas com necessidades complexas de comunicação entrando no mundo do trabalho? O que a gente pode pensar, né, também nesse sentido, porque a gente até conhece tantas coisas na área da surdez, sim, né, da deficiência visual, deficiência física, mas quando a barreira da comunicação existe, quantos desafios nós temos, né, para que as pessoas possam estar e ser como elas são e produzir todo o seu potencial, né, de conhecimento, de vida, de criatividade, de ação, né, com meios diferentes de comunicação. Então, vamos pensar, se não, né, como a gente pode se desafiar mais nesse sentido. Te agradeço e daqui a pouquinho tu voltas para nos falar um pouquinho sobre isso. E agora é com grande alegria que a gente chama a Ana Paula Feminella. Ela é especialista em gestão pública na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, 2012, e em Educação Física Escolar pela Universidade Federal de Santa Catarina, 1996. Atuou na coordenação do Programa de Inclusão das Pessoas com Deficiência na Presidência da República no período de julho de 2014 a julho de 2016, e o Programa de Inclusão das Pessoas com Deficiência da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. É servidora efetiva da Escola Nacional de Administração Pública desde 2010. E, desde janeiro de 2023, a Ana é secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e em abril de 2023 ela foi eleita presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Ana, é uma alegria te ter aqui. Eu acho que nós tivemos uma semana intensa em termos de desenvolvimento né, e apresentação de políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência, e a nossa expectativa como movimento, né, voltado às pessoas com deficiência, especialmente no âmbito da comunicação, é encontrar esse acesso para não só a formulação, mas a efetivação de todos esses programas com aquela intensidade necessária para fazer valer aquilo que a gente chama, né, do direito à comunicação, do direito à tecnologia assistiva, do direito à educação, do direito do trabalho, e o direito à comunicação para acesso a todos os outros direitos. Então, a gente está feliz de poder te escutar agora. Muito obrigada, Rita. Acho que foi muito legal falar do Estevão, da Carolina. Conhecê-los melhor também foi legal. Eu quero agradecer a Isaac Brasil, né, que tem contribuído muito, né, e todos os organizadores desse evento. Acho que a gente tem muito para avançar ainda. Estão me ouvindo bem? Tá bom? Tá. Então, eu vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, escuro e liso, que está virada para o lado, um pouco ondulado. Tenho 50 anos, estou com um vestido que tem borboletinhas rosa e o fundo preto, sem manga, só com alça que aparece. Também sou cadeirante, Carolina. Uso Carolina porque eu lembrei, eu não sabia que você era cadeirante quando você relatou. Eu estou na minha sala de casa, tem um janelão aberto aí, está bem ensolarado aqui em Brasília, e aparece o teto e eu acho que a parede de trás em bege, com uma coluna também atrás de mim, tudo bege. E direito à comunicação, né, realmente é legal que o Estevão, né, fez toda essa introdução, né, o quanto é estruturante o acesso à comunicação e à educação, né, daí reforçando aí a temática que a gente está tratando e a necessidade da gente, sim, contemplar a comunicação aumentativa e alternativa para que os direitos humanos alcancem todas as pessoas, né? Eu sou uma pessoa com deficiência física, né, e que aprendo muito com a convivência com outras pessoas e outras pessoas com deficiência, e tem muitos profissionais qualificados para atuar nessa agenda, né? A própria Isaac Brasil, né, tem profissionais maravilhosos que viabilizam em situações assim, a comunicação em situações que, por exemplo, no início do ano, né, a Isaac Brasil, através do contato com a Rita, né, a equipe se disponibilizou a construir uma prancha de comunicação para situações de desastre e calamidade. Né? Então, a gente tem visto assim, o quanto é necessário, não só para quem tem deficiência, mas em alguma situação temporária onde a pessoa não está podendo se comunicar, né? Por algum trauma, alguma situação. A gente também teve a experiência nas eleições, né? Está acontecendo, acompanhando o quanto aquela prancha de comunicação... Rita, me corrija se eu estiver usando o termo errado, tá? Porque a gente lida com tanta informação que às vezes eu posso falar prancheta ou prancha de... Prancha de comunicação aumentativa e alternativa. Prancha de comunicação. É prancha mesmo, né? Prancha mesmo. Prancha de comunicação aumentativa e alternativa. E quando a gente vai, como eu sou uma curiosa, né? Quando vai votar, a gente vê que os mesários têm usado, inclusive, para quem não está alfabetizado, ainda tem alguma dificuldade do entendimento da língua portuguesa. Então, eles se valem dessa prancha de comunicação aumentativa e alternativa, e isso é muito importante, né? A gente consegue viabilizar o direito tão fundamental que é o direito à comunicação, né, e à informação, né, o que será da gente, né, se a gente não tiver informação acessível, a gente não sabe nem o que direito a gente tem, né? Então isso é fundamental. Quero dizer que né, já apontando algumas coisas que têm a ver com o nosso trabalho, né, no dia a dia, a gente está formando o pessoal do Disque 100, né? O Disque 100 ele não tem só em formato de telefone, né, de ligação telefônica. Ele tem no WhatsApp também,
e tem no formato em teleatendimento em Libras. Mas a gente precisa também ver como é que a gente vai viabilizar essa denúncia de violação de direito humano, né? Qualquer pessoa, não só a pessoa com deficiência, pode ligar para o Disque 100 para denunciar uma situação de violação de direitos, né? Dos direitos humanos. E a gente tem feito a formação dos profissionais que atendem no Disque 100, melhorou o protocolo de atendimento, né? Então, a gente já tem essa abordagem em linguagem simples. Agora, como é que a gente vai fazer em comunicação aumentativa e alternativa, né? Então, a gente vai, eu acredito que, eu sou muito otimista, né? Há 30 anos atrás, a gente tinha vergonha de dizer que tinha um parente com deficiência, né? E muitas pessoas estavam escondidas em casa ou simplesmente, né, deprimidas, achando que muitas, né, não tinham possibilidade de participar da sociedade, da vida. E cada vez mais a gente vê mais pessoas, né, tendo visibilidade. E eu coloco isso no sentido de que quanto mais pessoas formos, né, estivermos na rua e sem vergonha de dizer que cada um tem uma demanda específica e que a expressão, a forma de se comunicar, não importa, importa que a gente se comunique, que a gente esteja aí ampliando, né, políticas públicas que contemplem toda a diversidade humana. E isso é um desafio ainda, né, Rita? Que ainda bem que a gente conta com grandes profissionais, grandes ativistas, né? E também comunicadores, né? Bons comunicadores como Carolina, né, que tem publicação e estão na mídia, né? Muitas vezes a gente comunica, as pessoas estão se comunicando muito, sabendo, tendo informações muito pelas redes sociais, né? TikTok hoje virou, né, o maior meio de comunicação. Como é que a gente vai trazer para essas novas redes sociais essas diferentes formas de expressão, né? Eu acho que é bem legal que a gente popularize, né, essas diversas formas de expressão e comunicação. Essa semana, como a Rita falou, teve o lançamento, né, da Política Nacional de Educação Inclusiva, né, da perspectiva da educação inclusiva, na terça-feira, pelo MEC, né, junto com o presidente Lula. Tem um investimento de 3 bilhões para garantir essa educação inclusiva na escola regular. Então, várias formas de investimento. Um deles, eu acho que é importante falar aqui, que são a compra de 95 mil equipamentos de tecnologia assistiva, né, adequados ao tipo de necessidade que o aluno tiver, né? E eu acho que aí a gente pode pensar aí, né? Eu acho que as tecnologias têm muito a contribuir nesse sentido, né? Para a gente ampliar essas diversas formas de comunicação e acessar, sim, uma educação de qualidade e ampliando essas oportunidades, né? Agora, a necessidade de formação dos servidores públicos, o atendimento ao público, a coisa mais básica, né, ainda está para se fazer, né, para que se torne cotidiano, para não ser, para que a gente não seja as pessoas com deficiência que têm múltiplas deficiências, né, ou diversas formas de expressão na sua comunicação, não sejam vistas só como exótico, né, aquilo né, que a gente vai para a rua, né, e é visto ainda como exótico, fica às vezes por uma coisa que a gente faz fica surpreso, né, Rita? E essas coisas, e principalmente na comunicação, né? Eu tive esses dias no interior de São Paulo, agora eu esqueci o nome da cidade, mas a gente tem uma pessoa, um prefeito em... Ai, gente, Campina... É do lado de Itapetininga. Eu vou procurar, daqui a pouco eu já digo o nome direitinho, ou de repente, se alguém quiser pesquisar, do lado de Itapetininga tem um nome de uma cidade, são 3 nomes, na verdade, né? De uma cidade, e o prefeito é uma pessoa com paralisia cerebral, que ele tem a fala dele, né? A pessoa precisa prestar bastante atenção. E ele conta o quanto ele sofreu bullying na escola, o quanto ele teve que, né? Campina de Monte Alegre?
Isso, Campina de Monte Alegre. Isso, e o prefeito é o Tiago, um jovem com deficiência que tem a fala e que, assim, né, conta o quanto foi desafiante, né, o bullying que sofreu na escola, mas o quanto ele teve também o apoio e essa rede, né, de estar na escola pública, estar na escola regular, foi importante e necessário, e hoje ele é prefeito de uma cidade, né? Então, eu só acho que é uma experiência que não é para a gente ter ideia de superação, mas a ideia de que é possível, cada vez mais possível, a gente ter mais pessoas atuando aí nessa agenda, né, com a gente, fortalecendo a ideia de que lugar de pessoa com deficiência em todo lugar, né, e que a gente tem vários jeitos de ser no mundo, né? Eu também sou da educação física e é muito interessante porque essa ideia de corponormatividade, né? De que a gente tem um corpo normal, é o corpo que produz, né? O corpo hoje, né? Do sistema capitalista, né? Então, quanto mais distante esse nosso corpo for, a nossa funcionalidade for, mais preconceito a gente sofre. E as pessoas, então, né, que têm alguma situação de as pessoas com deficiência intelectual, as pessoas que, né, que têm os corpos mais disformes, elas vão ter mais preconceito, sofrer mais preconceito, e estão mais distantes aí, inclusive, de uma inclusão na vida adulta, de uma inclusão profissional, né? E a gente fala da inclusão profissional com uma importância grande para a vida adulta, para a construção dessa autonomia econômica, né? Essa possibilidade, sim, de chegar e definir sobre os seus rumos, né? A gente sabe o quanto os pais de uma pessoa que tem deficiências múltiplas se preocupam, né, em saber como é que vai ser, como é que o seu filho vai prover a sua existência, né, quando esses pais se forem, né? E a gente quer construir política pública hoje, pensando na sociedade que a gente quer, né? Então, construindo a realidade da sociedade que a gente quer. Então, o que a gente decide hoje para a política pública, ele vai ter impacto lá no futuro, né? Quando a gente mexe numa política educacional inclusiva, a gente sabe que a gente tem um Brasil super complexo, mas a gente vai estar impactando na sociedade que a gente quer para o futuro. Então, essa importância da comunicação aumentativa e ampliativa, né, é fundamental para que a gente ganhe aí capacitações aí, formação profissional. Acredito que todas as graduações deveriam ter conteúdos que explicasse sobre deficiência pela perspectiva de direitos humanos, porque todas as profissões requerem, né, o entendimento de quem é o público-alvo que a gente vai atuar, né? Por mais que seja na física, né, qualquer profissional tem que ter a gente tem que superar ainda a ideia biomédica, né, Estevão? E não só a biomédica, a gente está vendo recentemente que a gente tem ainda políticos e pessoas populares que ainda têm uma ideia medieval do que é deficiência, né? Como a deficiência como um castigo de Deus, um castigo divino, como foi o caso daquela vereadora, né, que acabou ela saiu, esqueci como é que chama, agora fugiu a palavra. Eu estou um pouquinho gripada, né? A voz está meio ruim, né? Mas a gente tem, então, ainda transita na nossa sociedade entendimentos sobre deficiência que remontam tempos medievais, de que as pessoas com deficiência são pessoas que valem menos, né? Ou sub-humanos, ou tem gente ainda sendo tratada no nosso país como seres sub-humanos, valores sub-humanos, aí ainda, inclusive, escravizados, em situação de escravidão, né? Inclusive pela não possibilidade de se manifestar, de se expressar oralmente, né? Como é o caso daquela a Sônia, que foi encontrada e resgatada e depois foi devolvida para a casa do desembargador em Florianópolis, que ela não teve acesso à comunicação, gente. E isso é muito grave, é uma violação de direito gravíssima, porque é uma mulher surda
que não teve direito a aprender a ser oralizada, e nem na língua portuguesa, e nem na língua brasileira de sinais. E ela não foi para a escola, né? Ela saiu de um orfanato aos 9 anos, foi para a casa de uma pessoa e nunca ninguém ensinou ela a se expressar, nem oralmente e nem por alguma forma de comunicação que fosse, né? Nem, se ela tivesse, né, acesso à comunicação aumentativa e ampliativa, a gente, né, ela poderia, inclusive, entender quais são os seus direitos, né? E ela se sentir um indivíduo membro da nossa sociedade. Hoje ela ficou restrita pela falta de comunicação ao ambiente daquela casa, né? Ela nunca recebeu um salário, ela provavelmente não sabia que tinha direito a um salário, e ela não pôde fazer o seu próprio depoimento. Então, quando uma pessoa não tem acesso à informação, não tem oportunidade de comunicação, né? Então, são situações extremamente graves, e quando a gente vê uma situação dessa, de violação de direito, a gente tem que denunciar, né? A gente tem que ter políticas públicas e a gente também tem que denunciar. Então, quando a gente liga para o Disque 100, dizendo que, ó, eu conheço uma pessoa que está sendo tratada desse jeito, que ela não pôde ir para a escola, ou ela não está sendo, né, tendo acesso a uma comunicação, a alguma a possibilidade de desenvolver a sua expressão, a sua comunicação, a gente tem o dever de denunciar, inclusive, né? E daí o Disque 100 tem mudado o seu protocolo para, quando vem uma situação dessa, registra e oficia para as autoridades, para as delegacias, oficia para todos os universos, porque a impunidade, ela também mantém essa situação, né? A impunidade acaba incentivando a novas práticas e uma continuidade dessas práticas. Então, eu estou falando de coisas graves, assim, e desculpa se eu não estou tão otimista, porque eu acho que a gente tem um percurso longo ainda pela frente, né? Por isso, a gente pensar em 4 tipos de políticas públicas. A repressiva, né? Que é impedir o que, né? O que acontece, né? A política afirmativa é viabilizar a presença da pessoa com deficiência na escola. Na escola, todo mundo tem direito na escola, né? Mas a gente agora já tem uma cota para as universidades, então a gente está chegando mais, em maior quantidade nas universidades, está impactando, né, as nossas universidades. Isso é muito importante, e não é importante só para nós que temos deficiência, né? É importante para que a gente... para que os demais aprendam, né? E há também uma resistência muito grande, inclusive dos professores, inclusive de professores universitários, que não se entendem como educadores de pessoas com deficiência, né? Principalmente quando que a barreira é comunicacional, né? E se coloca assim, não, eu preciso de um outro profissional. Não. A gente tem profissionais da inclusão necessários para fazer essa mediação, mas o educador, né, a gente não pode conceber um profissional, um professor dizendo o seguinte: eu tenho 30 alunos e 2 com deficiência, e 2 deficientes, ainda fala deficiente, usa o termo errado, né? Então, a gente precisa educar a nossa sociedade, por isso a gente amplia o convite para que a gente faça essa campanha de combate ao capacitismo e popularize mesmo esse termo capacitismo como a discriminação em razão de deficiência e como crime que é, né? Mas ainda tem muitas barreiras, né, normativas, inclusive, para tipificar o capacitismo como crime, mas a gente tem que falar sobre isso e as pessoas entenderem, porque muitas delas praticam o capacitismo, a discriminação, sem mesmo ter intenção. Até a superproteção dos pais, da família, a superproteção também impede o desenvolvimento dos indivíduos, né? Então, a gente pode pecar, se pega por não... pecar, entre aspas, né? Mas a gente erra também quando a gente acha que está cuidando, e está cuidando demais e não está propiciando que esse indivíduo vá para o meio social e tenha as suas próprias experiências e viver é isso, né? Viver é se colocar
se colocar para aprender, se colocar no mundo, né? E todo mundo tem essa capacidade de se desenvolver e cada um tem o seu ritmo, o seu tipo de desenvolvimento e as suas possibilidades. É aí que está a graça e a alegria, né, de estar numa pauta onde a gente aprende todo dia. Então, essa oportunidade a gente tem que oferecer para toda a sociedade brasileira. Por isso, o acesso à educação é tão estruturante para que a gente viva numa nação realmente democrática, uma nação, né? Uma nação que não deixe ninguém para trás, né? E na quinta-feira a gente lançou o Viver Sem Limite, né? O Viver Sem Limite, então, que reúne aí várias políticas públicas, várias ações de 11 ministérios, para que a gente tenha, então, essa possibilidade. E o Ministério da Comunicação está junto com a gente. O Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, reestruturou, né, e a gente, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, participamos do Comitê Interministerial, Interinstitucional de Tecnologia Assistiva, né? Então, a gente tem aí oportunidades e vai ter recursos para desenvolver tecnologias, né? Desenvolver aí, ampliar ou popularizar a comunicação aumentativa e alternativa. Eu acho que são muitos os desafios, mas também muitas as oportunidades. Eu acho que a gente tem uma abertura, né, para construir o novo, né? Agora, realmente, sem uma formação humanista de todos os nossos profissionais, né? Uma formação do entendimento do que é deficiência pela perspectiva de direitos humanos, daquilo que está na nossa convenção, fica muito difícil, porque senão a gente fica sempre disputando com aqueles preconceitos que são ainda arcaicos aí na nossa sociedade, né? Eu acho que eu falei assim, né, quis provocar algumas questões assim, e a gente fica aberta aí para o debate, né? E está disponível aqui. Te agradeço, Ana Paula. Eu acho que é muito importante, assim, eu acho que tu nos desafias e, ao mesmo tempo, nós queremos te desafiar, né? Tu nos fizeste um desafio ali com relação ao Disque 100, para dar acessibilidade às pessoas com necessidades complexas de comunicação, e a gente se coloca à disposição. Mas também nos colocamos à disposição para pensar, né, como a tecnologia assistiva e como os recursos devem adentrar a escola para responder às necessidades dos usuários. Há pouco escutamos a Samara, que é a vice-presidente da Isaac Brasil, dizendo: não coloquem palavras na minha boca, o recurso não pode vir se eu não fizer parte da construção desse recurso. Por isso que a formação ela é fundamental para que a gente saiba levar às escolas e às pessoas os recursos que elas precisam, que fazem sentido à vida delas. Então, ter um conhecimento aprofundado com relação à comunicação aumentativa e alternativa, às tecnologias que podem apoiar, mas que sejam direcionadas à necessidade de cada um, é fundamental. Recentemente vieram me pedir talvez uma possibilidade de apoio à construção de pranchas de comunicação para a equipe de saúde que atende os Yanomamis, por exemplo. Existe uma barreira de comunicação enorme entre essas tribos que estão mais isoladas com os agentes de saúde que chegam ali. Então, era uma perspectiva também, quer dizer, aonde vai chegar, né, a comunicação alternativa, aumentativa e alternativa, onde a gente tiver oportunidade de chegar. Então, eu acho que como grupo, como Isaac Brasil, nós estamos à disposição para fazer essa discussão. Eu li aqui uma mensagem do Juliano, que é uma das pessoas com deficiência e com necessidades complexas de comunicação. Ele escreve aqui: eu pretendo fazer ciências políticas para fazer e defender políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência e comunicação aumentativa e alternativa. Então, nós precisamos escutar a voz, e toda voz importa, né, nessa construção. E a voz do Juliano é uma voz que está aqui se manifestando o desejo de comunicar para a construção e efetivação de políticas que façam realmente sentido às pessoas que a gente está envolvidas, né, pessoas com necessidades complexas de comunicação. Tem o Luciano, que também está escrevendo: tenho paralisia cerebral e não falo e não ando, formado em tecnologia e marketing, mas não consigo trabalho, porque ninguém acredita na minha deficiência. Então, Carolina, o Luciano é um cara para ti aqui, ó. Né? Um cara que trabalha com tecnologia e marketing e busca espaço de trabalho também.
É muito assim, interessante, né? Nós tivemos 3 falas bem diferentes uma da outra. Nós queremos instigar os 3 a nos apoiar nessa nossa luta pelo direito à comunicação, pelo direito à vida e o direito a todos os direitos a partir da comunicação. Vamos, aqui tem elogios e tem várias perguntas aqui. Eu vou pedir, vamos ver, vou começar lá do alto. Elogiando pessoas interessadas no livro do Estevam, o Luciano eu coloquei, a Samara, quando pude me comunicar, todos os demais direitos vieram. Então, esse é o depoimento da Samara, que é vice-presidente da associação. A comunicação para ela deu acesso a todos os outros direitos. Juliano diz, sexta-feira saiu um novo plano nacional, né, da pessoa com deficiência, que ele está lendo. Frequentei a Escola Estadual de São Paulo, e foi muito difícil os professores aceitarem a minha deficiência. A Carol Aguiar diz, tem uma pergunta para o Estevam. Sabemos que os dispositivos de comunicação não são baratos. Como as famílias podem buscar esse direito à comunicação em relação ao acesso ao dispositivo? Os planos de saúde seriam obrigados a pagar ou seria via Estado? Uma pergunta para a Ana Paula. A Isaac Brasil foi procurada por um grupo de pesquisadores europeus buscando informações sobre a acessibilidade comunicacional para pessoas que usam a comunicação aumentativa e alternativa nos serviços de emergência. Como você falou do treinamento do Disque 100 e da importância de treinar também para o atendimento de pessoas com necessidades complexas de comunicação, como podemos pensar essa acessibilidade também para os serviços de emergência, como o 193 e o 190? Juliano falando que estudou em escolas municipais e regulares, foram mais inclusivas do que a particular. A Sônia não entende que é a situação de pessoa escravizada, acha que a família a oprime é exatamente o que ela precisa, como referência. Enfim. Juliano, a sociedade tem um preconceito velado, vê a gente como coitado. E a Andréia coloca... Boa tarde, não sei se cabe a pergunta aqui na mesa, mas gostaria de saber se a escola regular pode recusar a adaptação de material para um aluno com deficiência baseado na lei de plágio. A escola se recusou a adaptar mesmo que a família sugerindo um profissional de fora para fazer. Enfim, então, eu acho que a gente deixa... Acho que tem uma pergunta bastante ali para o Estevam, né, depois para a Ana, e aí depois vocês fazem as considerações finais, certo? Estevam, quer tentar responder? Posso sim. A pergunta que a pessoa me fez foi se que os meios, os equipamentos de comunicação são caros, né? Não são tão acessíveis assim às pessoas, e se os planos de saúde são obrigados a cobrir esses equipamentos, né? Etc. Eu posso responder da seguinte forma: a gente tem que analisar quem está negando os equipamentos. Então, a gente tem que analisar caso a caso para ver de quem que é a responsabilidade de fornecimento desse equipamento. Eu vou dar 2 exemplos de casos em que eu já atuei na defensoria para mostrar que depende da situação para a gente saber contra quem que a gente tem que demandar o equipamento. Então, por exemplo, eu já atuei em favor de uma aluna de curso de medicina de uma faculdade aqui de Minas Gerais, que durante a pandemia, com as aulas online, ela tem deficiência auditiva. E durante a pandemia, com as aulas online, as aulas eram pelo computador e não disponibilizaram a legenda automática no computador das aulas. Então, ela ficou excluída das aulas por causa disso. Ela não tinha como acompanhar as aulas porque as aulas só eram transmitidas pelo som, não tinha a legenda embaixo. Então, nesse caso, a gente demandou a faculdade. A própria faculdade tinha obrigação de fornecer esse meio de acessibilidade, essa tecnologia assistiva, porque se não fornecesse, ela está negando o direito à educação desse aluno. Então, todas as atitudes foram contra a universidade. A gente notificou a universidade e, posteriormente, ingressamos com uma ação judicial. Um outro caso que eu já atendi foi também de uma aluna
que precisava de um equipamento que ampliava as letras. Ela tinha uma deficiência visual e ela só conseguia ler com esse equipamento. É uma lupa eletrônica, para que ela conseguisse acompanhar as aulas. E ela é uma aluna do ensino básico numa escola municipal aqui de Belo Horizonte. Então, a demanda foi contra o município de Belo Horizonte. A gente oficiou a Secretaria de Educação e, posteriormente, ingressou com uma ação judicial contra o município de Belo Horizonte. Então, para eu entender contra quem eu tenho que demandar, eu tenho que entender para qual finalidade é o equipamento, ou é, né, o programa, etc. Então, pode ser que seja um equipamento que garanta o direito à saúde, e aí a gente tem que ver se a gente pode demandar contra o plano de saúde, aí a gente tem que analisar o contrato do plano de saúde, ou a gente pode demandar os entes públicos também, né, através do SUS, ou se for um equipamento voltado para a educação, a gente tem que ver em qual âmbito que a pessoa está inserida. Então, é difícil de eu responder de antemão. Mas, obviamente, a pessoa, como eu estou dizendo, o direito à comunicação é um direito garantido por lei. Então, a pessoa tem esse direito. E se ela necessitar de determinado equipamento, ela vai ter direito a esse equipamento. Estevão, eu queria colaborar um pouquinho aqui, porque tecnologia assistiva, por princípio, é um recurso do sujeito e acompanha esse sujeito em todos os espaços de vida. E isso é fundamental na comunicação. Então, são recursos pessoais, personalíssimos, construídos de forma dedicada às suas necessidades comunicativas em todos os ambientes. E a Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 74, ela diz: é garantida à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva. É isso que a gente está pleiteando. Não é um recurso que vai ficar na escola, porque o meu óculos me ajuda a enxergar. Eu não poderia deixar ele na escola. Não é um recurso da educação, é um recurso do sujeito. Então, nós estamos falando de vocalizadores, né? Nós estamos falando de aplicativos em dispositivos móveis, em softwares, que vão acompanhar essa pessoa e dar o direito à comunicação dentro de casa, na escola, no comércio, no parque, na praia, seja lá onde ela for, né? Então, e isso acompanha recursos e serviços, assim, como a gente constrói isso junto com o usuário. Então, esse é o caminho que a gente está gritando, né, ao poder público, que se existe essa garantia legal, nós temos que ter esses serviços e nós temos que ter o acesso a esses equipamentos. Nós temos o BB Acessibilidade, que é uma forma facilitada de aquisição por parte de algumas famílias, mas a nossa realidade social, assim, ela pede algo mais, a garantia do direito ao acesso ao produto. É disso que a gente está tentando, não só assim, mostrar, existe o direito, gente, mas agora como nós vamos juntos buscar o acesso a esse direito. Desculpa se eu me intrometo, mas, Rita, o desafio a gente sabe que tem esse direito e agora tem que ter orçamento previsto, né? Tem que ter toda uma normatização disso, né? A gente vê aí muitos desafios para construir essa caminhada, né? essa trajetória para esse efetivo direito. Acredito que com a avaliação biopsicossocial da deficiência, a gente vai identificar que necessidade de suporte o indivíduo precisa, né? Qualificado de jeito, porque assim, o que a gente vê é realmente compra de tecnologia assistiva sem o diálogo com o usuário final, né? Com o usuário, né? E daí joga dinheiro público fora, né? A gente sabe daquele, eu acho que é Orcan, um óculos que é caro, assim, e a maioria das pessoas cegas não se adapta a ele, né? Não tem as tecnologias vão melhorando, né? E tem que algo que pode servir muito bem a uma pessoa, para outra não é essa. Então, essa questão, assim, kits para todas as cidades, ou pensar num lote de recursos igual para todo mundo. Então, é isso que a gente... E já existem muitos estudos, muitos, né, que comprovam o abandono, o que leva ao abandono, a subutilização da tecnologia. Sabe que a gente quer esse investimento público acertando algo, né? Dando a pessoa conhecer o que ela precisa. A gente sabe de muito aparelho
Auditivo? Auditivo que está na gaveta, né? E é isso, a gente tem que dialogar, tem que fazer um processo de... Também não é só entregar, né, a tecnologia, fazer um processo também de a pessoa se adaptando, não é uma coisa simples, né, também, né? E é todo um conjunto de ações, né? Acho que o nosso tempo extrapolou, não foi? Até as 3. Mas tá legal, né? Eu queria agradecer muito a presença do Estevão, da Carolina e da Ana, dizer que a Isaac Brasil está aqui à disposição. Ana, Carolina, a gente também quer te desafiar e quer se aproximar mais de ti para ver a empregabilidade das pessoas com deficiência, com necessidades complexas de comunicação. Estevão, a gente vai ser muito parceiro teu aí, buscando esse acesso aos produtos e aos recursos personalíssimos, né, Isso. que dizem respeito às pessoas. E Ana, te prepara que a gente vai estar lá no teu pé também, na Secretaria de Direitos Humanos, para ajudar e para provocar, né? Nós precisamos. E vou levar o Juliano, o Luciano, a Samara, né? Todos os nossos colaboradores, Jamila, para fazer escutar a voz deles lá para vocês e para o ministro. Exatamente, gente. Olha, governo e feijão é bom com pressão. Então, Juliana está vibrando ali, prepara a tua passagem aérea. Juliana, nós vamos para Brasília lá conversar com o ministro. Obrigada a todo mundo pelo tempo, pela disposição e pela luta.